Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui uns trechos bem interessantes de um texto chamado A Luta Continua, é o capítulo 8. A ideia central dele, assim, é que existe um grande conflito espiritual, sabe? Uma batalha que está rolando e que, para essa visão aqui, todo mundo estaria meio que envolvido. O nosso papo hoje é para tentar entender melhor o que esses trechos querem dizer sobre essa jornada espiritual, o que está em jogo, quais são os perrengues e qual o caminho que ele aponta. Vamos nessa? Vamos sim. E olha, o texto desenha um caminho bem detalhado para essa jornada que ele descreve. A gente vai passar por uns pontos-chave aqui. Como ele vê o pecado e a tal da redenção, a insistência numa luta que não para, a perseverança, né? Também a ideia de que a fé exige uma disciplina da mente bem rigorosa. Fala de um senso de urgência, que o tempo é curto, e da necessidade de depender de algo maior, de Deus. E por fim, como a figura de Cristo é colocada ali bem no centro de tudo. É uma visão bem, como posso dizer, articulada. Interessante você já começar falando do pecado. Pelo que eu peguei dos trechos, não é só fazer uma coisinha errada aqui e ali, né? O texto parece pintar o pecado como algo, sei lá, muito mais fundo, que mexe com a pessoa inteira. Antes da gente entrar nos detalhes, dá para contextualizar um pouquinho essa visão? Exato. A abordagem do texto para o pecado não é só de atos isolados. É mais como um estado mesmo, uma corrupção lá na raiz, que teria afetado a natureza humana. Ele usa umas palavras fortes para descrever isso, como a gente vai ver. Sim, eu vi. Tem uma citação que me marcou. Todo o organismo humano foi perturbado. A mente tornou-se pervertida, a imaginação corrompida. Uau! Isso já dá o tom da gravidade que o texto coloca nisso. E para reforçar ainda mais, ele fala do infinito valor do sacrifício que teria sido preciso para a redenção. Essa ligação entre uma corrupção total e um sacrifício de valor infinito é impactante, né? E aqui tem um ponto que eu acho fascinante. A lógica interna do texto. É bem direta nesse ponto. Se o problema, que é o pecado visto dessa forma total, tem consequências que ele considera infinitas, então a solução ou sacrifício também tinha que ter um valor infinito. Entende? E aí, a consequência direta é que a restauração que se busca tem que ser igualmente completa, total. Não tem meio termo nessa visão. O texto argumenta que a lei divina reflete isso. Ela é inflexível. Nenhum ato de impiedade será desculpado. Injustiça alguma escapará à sua condenação. Nossa, então a barra é altíssima. O texto chega a mencionar a perfeição do caráter divino como a única norma aceitável. Mas espera aí, se a natureza humana é descrita como tão corrompida assim, como é que o texto sugere que alguém consiga chegar perto desse padrão? Parece um beco sem saída. Ótima pergunta. E o texto não foge disso, não. Ele não vende a ideia de que essa transformação é fácil ou rápida. Pelo contrário, ele bate muito na tecla da dificuldade. Fala que formar o caráter não é obra de um dia, nem de um ano, mas de toda uma vida. Critica bastante o que ele chama de esforços fracos e intermitentes, dizendo que isso não leva a lugar nenhum, não corrige nem reforma nada de verdade. E tem uma frase que eu achei pesada. A prova mais vigorosa da queda do homem é o quanto lhe custa retroceder ao caminho da justiça. Quer dizer, a própria dificuldade de mudar já seria a maior prova do problema original. Nossa, aqui a coisa fica séria mesmo. O texto não tá para brincadeira. De jeito nenhum. Ele pega o exemplo do apóstolo Paulo e coloca bem no centro da discussão aqui. A citação dia após dia, morro, é usada como retrato dessa luta diária, sabe? Sem parar. Contra as próprias inclinações, num esforço constante para alinhar a vontade com o que ele chama de vontade divina. É uma batalha interna descrita como contínua mesmo. E essa batalha diária, esse morrer dia após dia, seria o caminho para eventualmente chegar naquela declaração final do Paulo que o texto também cita. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a vitória não seria não ter luta, mas continuar lutando apesar da luta. É isso. Exatamente isso. A ênfase toda está na constância, na perseverança. O texto é muito direto.
Sem esforço ininterrupto e atividade firme, não há progresso nem vitória. Ele alerta contra agir no impulso ou se distrair. Não podemos agir por impulso, nem permanecer desatentos por um instante sequer. É uma visão que exige, assim, uma vigilância constante. Isso me fez pensar, o que será que o texto quer dizer com romper suas cadeias? Que cadeias são essas? Boa. Dentro da lógica do texto, essas cadeias seriam os hábitos que estão muito grudados na gente, sabe? As tendências para o mal. Tanto as que ele diz que a gente herda, quanto as que a gente cultiva. É a própria inclinação natural que, segundo o texto, vai contra esse caminho divino. E para romper isso, ele diz que precisa de tempo, paciência, perseverança e sacrifício. Não é moleza. A visão é bem solene. Chegar ao fim da vida com a obra inacabada seria uma perda eterna. Então, se a gente junta tudo isso, a perseverança não é só uma qualidade legal de ter. Para essa perspectiva, é uma necessidade para existir, entende? Uma necessidade existencial? Caramba! E essa luta toda não é só na base da força de vontade, né? Parece que mexe com a mente de um jeito bem específico. O texto usa um termo que me deixou curioso. A ciência do cristianismo. O que seria isso, hein? Parece mais do que só acreditar em algo. É um conceito interessante que ele traz. Descreve essa ciência como algo mais profunda, mais ampla e mais elevada que qualquer ciência meramente humana. E ele liga isso diretamente à necessidade de um treinamento mental bem intenso. Treinamento mental. Como assim? Explica melhor. O texto fala que a mente deve ser disciplinada, educada e exercitada. Para quê? Para que ela consiga servir a Deus de um jeito que, segundo o texto, vai contra as nossas inclinações naturais. Isso envolve, está lá escrito, vencer tendências hereditárias e cultivadas para o pecado. É um processo de reeducação profunda mesmo. Pode significar rejeitar hábitos e costumes de toda uma vida para tornar-se aprendiz na escola de Cristo. Pensa como aprender uma coisa super complexa que vai contra seus instintos, sabe? Exigir prática focada, constante, para mudar o jeito de pensar e reagir. Nossa, então é quase como reprogramar a mente. Rejeitar uma vida inteira de hábitos. A escala da mudança que o texto imagina é gigantesca. Exato. E ele dá umas pistas de como seria esse processo de reprogramação. Fala em educar o coração a firmar-se em Deus, em desenvolver hábitos de pensamento que ajudem a resistir à tentação. Menciona especificamente aprender a olhar para o alto. A ideia central é pegar os princípios da palavra de Deus, que ele descreve como tão elevados quanto o céu e abrangentes como a eternidade, e aplicar em cada coisinha da vida diária. Cada ato, palavra e pensamento precisa estar em harmonia com esses princípios e sujeito a Cristo. É isso que ele diz. Isso levanta aquela questão importante que você mencionou antes. Como é que isso funciona na prática? Como seria internalizar esses princípios em cada ato, palavra e pensamento? O texto dá alguma dica mais concreta? Então, ele não dá um manual com passo a passo, tipo, faça isso e aquilo. Mas ele enfatiza a necessidade de estudar sempre a palavra, de orar, de buscar ativamente alinhar o pensamento e a ação com o que se aprende. É um processo contínuo de se autoexaminar e redirecionar a mente, sempre buscando essa conformidade com o modelo divino que ele apresenta. Não é só acreditar de braço cruzado, é engajar a mente ativamente nessa transformação. Entendi. É um trabalho ativo. E, além dessa luta interna e desse esforço mental todo, o texto parece colocar uma pressão de urgência bem forte nisso tudo, né? Não dá para deixar para amanhã, parece. Sim, essa é outra camada importante que ele adiciona. O texto passa uma sensação clara de que o tempo é curto. Usa expressões tipo, o tempo é breve, e fala que o período de oportunidade, a tal da graça, pode acabar. Lembra que a vida humana é vista como curtinha, um curto intervalo diante da eternidade. Para deixar essa urgência mais forte ainda, ele cita até uma passagem do Apocalipse sobre um decreto final que, selaria o destino de cada um. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. É uma imagem bem final, né? E com essa urgência toda, ele joga a pergunta na nossa cara. Estamos nós preparados? É uma chamada para pensar bem direta.
E junto com a urgência, o texto aponta um perigo específico que me pareceu central: a autoconfiança. Diz que o maior perigo do ser humano é confiar em si mesmo e separar-se de Deus. Por que confiar em si mesmo seria tão perigoso nesse contexto? Porque dentro dessa lógica que ele apresenta, a própria natureza humana é vista como falha, incapaz de chegar na retidão sozinha. Lembra da dificuldade de voltar para o caminho da justiça que a gente falou? A autoconfiança, nesse cenário, seria uma ilusão, entende? Levaria para o buraco porque negaria a necessidade básica de ajuda externa divina. É aí que entra a mensagem central de dependência. Dependência. Como é que o texto desenvolve essa ideia? Pré-condição. Somente aquele que se reconhece pecador pode ser salvo. Precisa sentir que não dá conta sozinho. A partir daí, a jornada cristã que ele descreve exige renovar sempre essa entrega, essa dependência. O texto é bem claro. Todas as boas obras dependem de um poder fora de nós. Não vem do esforço humano isolado. Requer um constante anseio do coração por Deus, confissão, humildade. A segurança, então, não estaria na força própria, mas olha que interessante, estaria em sentir a própria fraqueza e se agarrar, pela fé, naquele que o texto chama de poderoso libertador. A força viria justamente desse reconhecimento da própria limitação e da busca por essa conexão divina sem parar. É uma visão bem diferente da autossuficiência que a gente costuma valorizar tanto hoje, né? Reconhecer a fraqueza como fonte de força. Interessante mesmo. E com toda essa complexidade, a luta, a disciplina, a urgência, a dependência, o texto dá alguma luz, algum foco para a pessoa não se perder no meio disso tudo? Sim, dá sim. Diante de tanta coisa, ele faz um chamado bem claro para simplificar o foco. Afastar-nos de muitos assuntos triviais, que só comem tempo e energia mental. O que importa mesmo, segundo essa fonte, é se concentrar na verdade que conduz à salvação. E qual seria essa verdade essencial? O texto chega a definir? Ele define fazendo uma pergunta central. Qual é a verdade que deve ser amada, obedecida e vivida? E a resposta que ele dá gira em torno de outra pergunta ainda mais chave. Que pensais vós de Cristo? Parece que tudo converge para ele. O texto menciona a promessa para quem o recebe. Ele concede o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o foco absoluto é na figura e no papel de Cristo nessa jornada toda. Então, não é só ter uma opinião sobre Cristo, é preciso pensar nele de um jeito específico. O que significa pensar em Cristo aqui? Boa pergunta. A ênfase do texto parece estar em conhecer Cristo de um jeito vivo, experiencial. Não só na teoria. Fala em contemplar a Jesus e em buscar diariamente uma nova revelação de sua presença. Isso implica, segundo o texto, seguir o exemplo dele de renúncia e sacrifício. Não é um conhecimento de longe, intelectual, mas uma relação que transforma. Essa vivência é de novo expresso pela experiência do Paulo. Estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A ideia é que o eu antigo, com as suas inclinações, dá lugar a uma vida nova moldada por Cristo. E a conclusão do texto é que esse conhecimento íntimo de Deus e de Cristo, quando fica visível, quando é refletido no caráter, é considerado a mais alta forma de sabedoria e a chave que abre as portas da cidade celestial. O fascinante aqui é essa ligação direta. Conhecer Cristo de verdade para o texto não tem como não resultar numa transformação de caráter. Uma coisa prova a outra. Uau! É uma visão bem amarrada, né? Então, só para a gente recapitular essa nossa exploração dos trechos de A Luta Continua, a gente começou com essa visão do pecado como algo bem profundo, que exige uma redenção de valor infinito e uma restauração total. Vimos a ênfase numa batalha interna que não para, que pede perseverança constante e esforço para a vida toda. Exploramos a ideia de uma ciência do cristianismo, que envolve disciplina e uma reeducação da mente bem intensa. Sentimos aquele senso de urgência por causa do tempo limitado e a crítica à autoconfiança, apontando para uma necessidade radical de depender de Deus. E no fim, tudo parece convergir para esse conhecimento vivo, transformador de Cristo como foco principal e o objetivo final que se reflete na mudança do caráter.
É por aí. Exatamente, você pegou a essência da jornada que esses trechos descrevem. E o argumento final do texto é forte. Esse conhecimento de Deus e Cristo, que se manifesta no caráter transformado, seria a sabedoria suprema, a chave para o destino final que essa visão almeja. Isso deixa a gente com uma coisa para pensar, talvez. Se o objetivo principal que o texto apresenta é essa transformação de caráter que espelha um modelo divino, e isso vem por esse conhecimento profundo de Cristo, como será que a busca diária por entender e tentar refletir esse caráter específico, do jeito que o texto descreve, poderia mexer com a forma como alguém percebe e lida com os desafios, com as relações, com as escolhas do dia a dia? Não tem resposta fácil, né? Mas é algo que a leitura desses trechos com certeza faz a gente pensar. Sem dúvida nenhuma. É uma pergunta que fica ecoando depois de entrar em contato com a intensidade dessa visão que o texto traz. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise mais a fundo aqui dos trechos do capítulo 8 de A Luta Continua. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração. O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.